A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é maravilhoso, nos permitiu mais um dia, mais uma semana abençoada. Hoje, 20 de novembro de 2023, mais um Desperta Crente. Irmãos, não sei vocês, mas vocês já pararam para pensar que nós já estamos em 20 de novembro? Muito rápido está passando o mês, irmãos. Muito rápido está passando os dias. Então, não perca tempo em fazer aquilo que você tem que fazer. Não perca tempo em se posicionar na área que você precisa se posicionar. Não perca tempo em mudar a sua vida em uma área que você precisa mudar. A renúncia nas nossas vidas sempre vai requerer muito de nós. Vai requerer que a gente se retire de ambientes, que a gente saia de amizades, que a gente saia de um contexto onde está te impedindo o crescimento. Que você talvez está em um ambiente onde, em vez de você crescer espiritualmente, está te prendendo espiritualmente. Então, perdas nas nossas vidas, às vezes, é necessário para crescimento. Muitas vezes a gente vai ter que perder para entender o propósito, para crescer. Entendeu? Então, seja necessário fazer isso, faça. Faça. Porque talvez você sabe o que você precisa fazer. Talvez o seu caso agora seja algo que você sabe que precisa fazer, mas você não quer fazer. Porque para fazer isso, você vai ter que renunciar a algo que você não quer. Talvez você vai ter que deixar algo que você não quer perder. Aprenda isso. Eu sempre falo com meus filhos aqui. Jovens, adolescentes e crianças, eles são muito apegados, né, a pessoas que eles conhecem no decorrer da caminhada. Eles são muito apegados a amizades e ele conhece hoje, já é o melhor amigo amanhã. E é meu amigo pra lá, meu amigo pra cá. Só que no decorrer dessa caminhada deles, muitos não vão poder ficar. Né? Há amizades na nossa vida que não vão poder ficar. Há pessoas que vêm na nossa vida que não vão poder ficar muito tempo. Então eu sempre ensino isso para eles. Tem pessoas que vai passar na nossa vida. Então talvez você está aprendendo alguém na sua vida que só é alguém que é passageiro. Talvez é alguém que só vai passar na sua vida para cumprir um propósito em alguma área, para te dar crescimento em alguma área. E talvez você está preso ali e o Senhor está dizendo: deixa para você crescer, deixa para você prosseguir. Possa ser que não seja uma amizade, mas possa ser um hábito, possa ser uma forma que você acostumou a viver, algo que você acostumou a fazer, que você precisa deixar. São várias coisas, então aí você reflete naquilo que for necessário. Amém? Porque eu creio que o Espírito Santo está falando com alguém aqui, no nome de Jesus. Vamos lá? Capítulo 10 da carta aos Hebreus. Nossa, que carta maravilhosa. Irmão, você acredita que eu estou lendo a carta? Nós estamos nessa carta e eu ainda não parei para ver quantos capítulos tem essa carta aos Hebreus. Eu não parei para ver ainda. Esse dia eu estava pensando, gente, eu nem olhei a quantidade de capítulos, eu nem falei nos vídeos a quantidade de capítulo que tem a carta aos Hebreus. Tem 13 capítulos, amém? 13 capítulos, nós já estamos no capítulo 10, falta 3 capítulos para a gente encerrar essa carta. Deixa eu te fazer uma pergunta e você vai responder para Deus e o Espírito Santo de Deus, amém? Você está lendo capítulo por capítulo? Você está acompanhando, lendo? Pois é, você precisa ler, porque a gente não consegue falar versículo por versículo, não tem como eu falar versículo por versículo aqui. Então você precisa ler para você estar por dentro daquilo que eu falo. Sabe por que o povo hoje perece? Porque a Bíblia nos ensina em Oséias 4, 6, se eu não me engano. O meu povo perece por falta de conhecimento. E o que é falta de conhecimento? É você só tá me ouvindo, mas você não tá lendo para ver se o que eu tô falando aqui é verdade ou é heresia. Se o que eu tô falando aqui tá dentro da palavra ou tá fora da palavra. Então você precisa me acompanhar. Você vai acompanhar como lendo, acompanhar buscando. E o que você tiver dúvida, pergunte. Pergunte a sua liderança ou passa a pergunta aí no comentário que eu possa te responder, né? E vamos que vamos, amém? Não fique com dúvida. Sempre pergunte para a glória do nome do Senhor. Vamos lá? Então, o capítulo 14, capítulo 10, meu Deus, 14, 10, vamos voltar aqui. O capítulo 10 da carta aos Hebreus, né, a gente vai fazer uma introdução nesse capítulo 10 até o verso 18, tá bem? Porque tá falando aqui, ó, do sacrifício definitivo de Cristo. O sacrifício definitivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Nós já falamos, né, em muitos capítulos aqui, que o povo aqui, os leitores dessa carta, eles estavam retrocedendo novamente ao judaísmo. Eles estavam voltando para trás, eles estavam novamente querendo ser aceitos novamente no judaísmo, saindo do cristianismo, desistindo de seguir a Jesus, de servir a Jesus. Então o escritor aos Hebreus, ele vai escrever para os hebreus, ele vai escrever para os judeus, para as pessoas ali que conheciam as leis, que conheciam o sacrifício, conheciam o ministério do sacerdócio, conheciam o ministério do sumo sacerdote.
Então Jesus veio para cumprir a lei. Então ele está fazendo um esclarecimento para cada um deles entender que não era mais necessário eles voltarem atrás, eles tinham que prosseguir em frente, né? Não era mais para retroceder, para continuar, porque Jesus estava na sombra do Antigo Testamento, então se cumpriu em Jesus Cristo, né? Então ele vai usar ele vai citar Salmos, ele vai citar Lucas, João, 1 Samuel. No finalzinho aqui nós vamos ler Filipenses capítulo 2, verso 8 e 9, né? No verso 18 nós vamos entender por que o sacrifício de Jesus, né? Foi tão definitivo assim. Então vamos lá, o verso primeiro diz assim: assim considerando que a lei ofereceu somente um vislumbre dos plenos benefícios que há de vir, quer dizer, estava ali mostrando um vislumbre do que iria acontecer. E não exatamente a sua realidade. Não exatamente estava mostrando a realidade do que viria, mas estava mostrando a sombra do que aconteceria através de Cristo Jesus. Jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se achegaram para adorar. Então quer dizer, ele está dizendo que o povo tinha consciência do pecado. O povo tinha consciência do seu pecado, porque estava escrito: aquele que pecar, morrerá. Então o povo sabia que se eles continuassem na prática do pecado, eles iriam morrer. Então eles estavam ano após ano, dia após dia, prestando sacrifícios ao Senhor, indo ali sacrificar a Deus para não morrer. Então eles estavam conscientes do seu pecado, eles sabiam que eles eram pecadores. Por isso, ano após ano, o sumo sacerdote, ano após ano, de um em um ano, ele entrava no Santo dos Santos, levava o sangue, né, de um animal, de bode, para expiar ali o pecado do povo e o dele também. Mas ali durante esse ano, dia após dia, o sacerdote ficava ali sacrificando pelo pecado do povo, tanto pelo do povo quanto dele também. Então, se não fosse assim, o verso 2 está dizendo, não teria cessado de ser oferecido, porquanto os adoradores tiveram sido purificados de uma vez por todas, através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele purifica de uma vez por todas todos os meus e os seus pecados. Não mais se sentiram culpados de seus pecados. Então, quer dizer, quando você recebe Jesus na sua vida, né? E você é lavado por esse sangue, irmãos, você não fica mais embaixo de culpa. Você não fica ali se sentindo, eu sou culpado. Não, você é liberto. Você tem aquela sensação de paz, aquela sensação de perdão. Eu digo para vocês que quando eu conheci Jesus na sala da minha casa, eu dormi uma noite um peso na consciência. Eu dormi uma noite com a mente perturbada, endemoniada. Eu tinha um buraco no meu peito que fazia dentro de mim, fazia uma necessidade de algo que eu não sabia explicar com palavras. Era algo terrível, era um buraco no meu peito. Eu bebia para ver se sumia aquela dor. Porque o pecador, a pessoa que está na prática do pecado, ela não fala o que ela sente. Porque as pessoas não conseguem entender. Você tá entendendo? Eu não falava porque se eu fosse falar, meu esposo não entenderia, meu marido não entenderia. Quando eu tentava falar com ele, nós acabávamos brigando. Porque ele não me entendia. Eu queria mostrar para ele que eu sentia uma dor no meu peito, que eu sentia um buraco no meu peito, uma falta de algo que eu não sabia explicar. Eu sentia falta de alguma coisa que eu não tinha palavras para explicar. Então, quando eu tentava explicar, ninguém me entendia. Então é assim que o pecador fica. Ele não consegue explicar, porque ele não tem palavras para definir o que ele está sentindo. Então, por isso que a gente precisa entender que se você não vê as almas com os olhos de Cristo, você não vai entender a necessidade daquele momento. Quando a pessoa diz não, eu não quero, hoje não. Você sabe que a pessoa está no vício da droga, no vício da bebida, na prostituição, no pecado. A pessoa está ali sofrendo, passando por mas não quer Jesus. Não quer Jesus. Não, mais à frente, hoje não. É porque aquela pessoa, ela não consegue deixar que aquela necessidade saia pela sua boca e diga, eu quero sim. Porque quando eu bebo, eu fico assim. Quando eu tô. Não, aquelas pessoas não conseguem assumir ali aquela necessidade. É por isso que a maioria das pessoas bebe, é por isso que as pessoas fumam, é por isso que as pessoas usam drogas para tentar preencher aquilo que só o Espírito preenche, só Jesus preenche. Então, quando eu conheci na sala da minha casa Jesus, que o Espírito no automático do céu, porque assim, quando você aceita Jesus na sua vida, ao contrário, porque Jesus te aceitou primeiro. A gente fala, eu aceitei porque é a força do hábito, mas na realidade quem nos aceitou foi Jesus, né? Ele que nos aceitou antes, não foste vós que escolheste a mim, mas foi eu que escolhi a vós, porque João 15, verso 16 está dizendo, não foi nós que escolhemos a ele, mas foi ele que nos escolheu. Só que a gente, por força do hábito, a gente fala, eu aceitei Jesus, né? Então não é a gente que aceita, é ele, mas então, aí naquele momento eu conheci Jesus na sala da minha casa e aceitei Jesus entrar na minha vida. E o que acontece? Porque a Bíblia fala que não é por força nem por violência, sim pelo Espírito. O Espírito de Deus me convenceu naquele momento. Irmãos,
aquele buraco, aquele vazio que eu tinha sumiu. Eu não sabia mais explicar agora como que ele sumiu. Mas sumiu. Eu tinha uma alegria. Aquele dia foi tão difícil eu me dormir, eu não consegui dormir. Porque foi uma batalha muito grande para dormir. Porque eu não sabia, eu queria gritar, eu queria contar para todo mundo aquilo que eu sentia. Eu queria falar para todo mundo aquela alegria que eu sentia no meu coração. Porque quando você conhece Jesus, o Espírito de Deus entra, a casa é limpa, a casa fica limpa e vazia. Aí o Espírito entra dentro e te enche. O Espírito de Deus, ele te enche na mesma hora, ele te sela ali quando você aceita Jesus. Agora, o batismo do Espírito Santo, que é com fogo, com dons de línguas, isso vem, né, na busca, na caminhada. Tem gente que é batizado no mesmo momento ali, com dom de língua, na mesma da hora, é tremendo, né, na mesma da hora ali, que o Senhor usa e faz. Eu já vi uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo na mesma da hora, e na mesma da hora estava sendo usado, sabe quem? Profecia. Eu fiquei assim, maravilhada naquele dia. Eu via pessoas acabar de ser batizadas no Espírito Santo e na mesma da hora estava sendo usada pelo dom de profecia. Na mesma hora o Senhor estava usando a boca daquela pessoa para falar com a igreja naquele momento. Foi algo extraordinário, lindo, que só o Espírito Santo pode fazer. Então, há pessoas que aceitam ser batizadas, tem pessoas que demoram um tempo. Eu demorei quase 2 anos a me ser batizado no Espírito Santo, né, em línguas, em dons de língua. Foi quase 2 anos. Né? O Senhor me demorou esse tempo, porque eu não estava naquele momento preparado para receber, não sei. Eu só sei que eu fazia obra, eu evangelizava na rua, evangelizava na madrugada, mas ainda é porque eu tinha um medo, eu tenho um medo de pecar contra o Espírito Santo. Por quê? A gente muitas vezes tem essa dificuldade de ser batizado no Espírito Santo pelo medo de pecar contra o Espírito Santo, porque a gente vê tanta bagunça, tanta gente brincando com dons de língua, imitando, copiando um ao outro, que a gente fica com medo de deixar sair pela nossa boca, porque parece que a língua está enrolando, né? Então você fica com medo de deixar sair na boca, de você também estar brincando, de ser coisa da sua carne. Então é uma batalha. Enquanto você não vence essa batalha na mente, você não consegue receber o batismo com fogo, né? Então ali naquele momento eu fui cheia, eu fui preenchida. Então aí era algo assim que eu não sei explicar, é algo tão tremendo que eu vou falar pra vocês, eu não consigo sentir falta de, assim, de amor de pessoas. Assim, claro, a gente tem amor pelos filhos, pelo marido, mas é diferente o amor de Deus, sabe? Ele preenche, é algo que não tem uma lacuna, ele preenche tudo. É a coisa mais linda que tem. Então o Senhor é poderoso, ele tem esse poder. Então, quer dizer, o povo já não tinha mais a consciência do pecado, já não tinha mais a consciência impura, estava pura. Através de Jesus Cristo, a consciência fica pura. Agora, quando na lei, o povo tinha consciência impura. O povo estava sempre sacrificando porque sabia que vivia no pecado, sabia que estava sempre pecando. Então, o povo vivia subindo para prestar culto. O povo vivia sempre levando sacrifício, sempre porque vivia no pecado, sabia disso. Só o sangue poderia expiar todo o pecado, que era o sangue de Jesus. Porque o sangue do animal expiava naquele momento, naquele dia, tava quem tinha que novamente sacrificar no outro dia. Então o sangue de Jesus foi definitivo na minha, na sua vida e na vida dos irmãos aqui da carta aos Hebreus. Então o escritor aos Hebreus está dizendo para eles, olha, não adianta vocês agora ficar sacrificando, sendo que você já conheceu a verdade, aceitou Jesus. Então, irmãos, esses aparatos, algumas igrejas atuais hoje, elas se enchem a igreja de coisas de judaizante e pô, não, tudo bem, você quer botar uma arca bonita mesmo, porque é para enfeitar, mas você não pode idolatrar aquela arca. Por quê? Porque a arca já não é mais a presença de Deus está morando dentro de nós. Nós somos a arca do Senhor, o templo do Espírito Santo. Senão você vai estar pecando, blasfemando contra Deus. Há pessoas que querem vestir com roupa de judeu, andar com cajado na mão. Irmãos, nós temos que rever nas atitudes. Jesus, ele é o sacrifício vivo. Quer fazer? Faça, mas sabe fazer que você está no pecado, está no erro. Agora você pode fazer, porque você quer fazer um propósito com o Senhor, aí é você e Deus, né? Você e Deus. Eu mesmo me vesti muito tempo de pano de saco, de humilhação, em oração, e se for necessário, eu me visto de novo, me visto de pano de saco, faço propósito. Eu já passei 21 dias, já passei 30 dias vestida de pano de saco, já passei 7 dias, 3 dias, várias vezes. Se for necessário agora, se eu sentir novamente, eu faço novamente. Se o Senhor me requerer de mim novamente mais humilhação, me humilho, não tenho vergonha. Porém, o meu propósito, ali, quando eu me visto de pano de saco, é me humilhar perante a Deus, me humilhar perante o Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa entender que as outras, aí eu vou sacrificar sangue de animal, vou, né? Então várias coisas. E tem religiões aí também, né? Eu vou falar, irmão, tem que falar, né? A missa católica, né? Isso aí não representa, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Os rituais espirituais, rituais de magias, essas coisas, irmão, são tudo coisas religiosas, são coisas que a gente sabe que vem da parte do paganismo. Então nós precisamos vigiar para a gente não entrar nessa área e pecar contra o Senhor. Então, completou aí, ó, ele vai citar o Salmo 40, verso 6 e 8, que diz assim, o verso 5 e 6 aqui diz assim, ó. Por isso, 6 e 7 também, tá? Ó.
Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. O corpo de Cristo, tá? Deus não queria mais sacrifício. Deus estava enojado do pecado do povo. Era tanto pecado, idolatria. O povo vivia no pecado. O Senhor não queria mais sacrifício, queria mais nada. Porque a lei estava apontando para Cristo. Agora ele preparou um corpo. Um corpo para o teu filho, para o Deus vivo. Aleluia. Oh, glória a Jesus. E ele veio nascer de uma virgem para que cumprisse a palavra do Senhor. Só que ela não continuou virgem, tá? Ela não continuou virgem. Ela teve mais filhos. Você vai ver ali no Evangelho falar, né? Que Jesus está num certo lugar e fala: o Senhor, a sua família está lá fora, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele fala: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então você vai ver também que Tiago foi o meu irmão de Jesus, né, da parte da mãe de Maria. Judas, não Judas Iscariotes, não Judas que traiu Jesus, mas Jesus tinha um irmão chamado Judas, também irmão de Jesus, porque Maria continuou tendo filhos. E aí foi neto e por aí vai. Então a gente precisa entender que ela não continuou virgem. Aí, né, tem aí a igreja católica aí, que disse que José casou de novo com outra mulher e não teve mais relação com Maria. Mentira, mentira. A Bíblia diz que ela teve mais filhos. É a palavra de Deus está cumprindo. Só que eles distorcem, a religiosidade é muita coisa, muita heresia sendo apregoada nesses últimos tempos. E não é de hoje que nós sabemos disso. Então nós precisamos entender, o sacrifício de Jesus na cruz foi único, né? Foi definitivamente. Então vamos lá. Aí vamos continuar o verso 6. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste mais. Estava no automático. O povo já fazia por fazer, então, para se cumprir a palavra. Só que o Senhor não foi pego de surpresa. Aprenda isso. Deus não foi pego de surpresa, porque desde a fundação do mundo, o cordeiro já estava sacrificado, já estava preparado, amém? Verso 7, então eu disse, aqui estou, aleluia, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade. Aí em Lucas, no capítulo 22, verso 42, o Senhor vai dizer, se for possível, aparta-te de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. João 4:34, o Senhor vai falar assim, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, essa é a minha comida e a minha bebida, é fazer a vontade do meu Pai. Então o Senhor veio para cumprir a lei. E aqui no verso 7 ele está dizendo, no seu livro, na Bíblia, está escrito a meu respeito. Na Torá está escrito a meu respeito. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que são o Pentateuco, a Torá, a lei de Moisés, estava escrito a respeito do Senhor Jesus Cristo. Moisés viu o nosso Deus Todo-Poderoso. Moisés escreveu sobre ele. Então ele está dizendo, na sua lei está escrito sobre mim, sobre Jesus, sobre a vinda, sobre o que eu faria na cruz, por amor a esse povo, por amor a essas pessoas que me receberem, por amor àqueles que me negarem, eu me entreguei ao mundo para que sejam salvos todos aqueles que em mim creem. A segunda aliança foi estabelecida, né, através do sangue de Jesus Cristo. Então, através da obediência de Jesus, porque o que o Senhor quer é obediência, Ele não quer mais sacrifício. A gente não adianta sacrificar, a gente tem que obedecer ao Senhor. Não adianta nada a gente vestir uma roupa de crente, mas viver na desobediência. Os demônios também creem. Tiago escreve, os demônios também creem, mas não obedecem. Então o que adianta eu me vestir de crente, mas não ter obediência na minha vida? De nada vale, eu vou estar fazendo o papel de um demônio, como o demônio acredita, crê, mas não obedece. Então vamos lá. Aí o pecado, o único sacrifício de Jesus pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, colocar os inimigos em estrada dos seus pés, assim como está em Salmos, aí está dizendo. E a gente vai concluir aqui agora no verso 16, eu vou ler aqui até o 17, que diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no amago do seu coração e escreverei profundamente em sua mente, aleluia, na tauba do coração. Nós vamos levar a palavra do Senhor na nossa mente, a consciência limpa, pura, que nós somos perdoados. Ó, o verso o 17 diz assim, ó, concluindo, ele está concluindo, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei lembrar. O Senhor jogou o teu pecado no lago do esquecimento, perdoou os seus pecados, então não adianta, não tem que ninguém te acusar, ninguém mais, porque o Senhor te perdoou. Então sinta-se perdoado, sinta-se livre em Cristo Jesus para fazer a vontade do Senhor. O verso 18 no final diz assim, ó, afinal, onde, aleluia, todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Se já foi perdoado todas as transgressões, não existe mais necessidade. Então tenha confiança na sua salvação, tenha certeza, você é salvo através de Cristo Jesus.
Jesus te salvou, permitiu a salvação na sua vida. Então, meu irmão, adore ao Senhor, viva sendo livre em Cristo Jesus. Eu vou ler agora, ó, anota aí, Filipenses, capítulo 2, deixa eu ver aqui qual verso que nós vamos ler, verso 8, verso 9 e 10, que diz assim: por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, e a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, aleluia, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Jesus ressurreto, morte, ressurreição, autoridade sobre a vida de Jesus. Ó, Hebreus 2:8, onde está lendo, Hebreus 2:8 vai falar, tudo está submisso a Jesus Cristo. Isaías também escreve no capítulo 45 que toda língua vai se dobrar, todo joelho vai confessar, toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar que tô confundindo, peraí que eu tô invertendo tudo. Isaías também escreve esse verso aqui, que toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele está dizendo sobre a autoridade, a submissão de Jesus na cruz fez com que toda a autoridade fosse entregue a ele, o Deus vivo, o Filho de Deus. Ele venceu, irmãos, nós somos livres. Então não se sinta salvo hoje no pecado amanhã, salvo hoje no pecado amanhã. Sinta-se salvo no nome de Jesus. A primeira epístola de João escreve para nós termos convicção da nossa salvação, para nós termos certeza da nossa salvação. Eu sempre, quando eu prego, às vezes que o Espírito Santo me traz à mente, me permite falar, eu sempre falo, nós temos que ter convicção da nossa chamada, convicção de quem nós somos no reino. Quando você tem convicção de quem você é, ninguém muda isso. Quando você tem convicção de quem te chamou, ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar quando você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é, quando você está na presença. O Senhor te conhece, irmão. Agora você precisa se conhecer. Deus não é pego de surpresa, ele me conhece e te conhece. Agora você precisa se conhecer. Se todas as vezes a minha mente oscilar porque alguém me aponta de alguma coisa, porque algum caluniador, alguém inventa alguma coisa, Satanás me aponta em alguma área e eu tô sempre ali retrocedendo, porque eu tô sempre me sentindo no pecado, alguma coisa tem de errado. Eu não fui liberta totalmente. Então eu preciso entender isso. Tenha convicção da sua libertação, tenha convicção da sua chamada, tenha convicção de quem você é no reino. Amém? A obediência faz parte da vida do cristão. Como Jesus, pela obediência, ele venceu. Deus abençoe a sua vida, que a paz do eterno te alcance. Continue orando por mim, que eu continuo orando por você não chegar juntos ao céu. Seja bem-vindo, todos aqueles que têm se inscrito no canal. Deus te abençoe, estou muito grata a Deus e feliz. Já passamos de 600 pessoas e eu acredito que o Senhor vai trazer, vai multiplicar mais aí. No tempo da igreja primitiva, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, enquanto a igreja orava em unidade e união, estavam juntos, pregando a palavra, vivendo a vontade do Senhor, o Senhor acrescentava aqueles que teriam que ser salvos. Então, enquanto eu estiver firme na posição que o Senhor, buscando, orando pela sua vida, eu creio que o Senhor vai acrescentar todos aqueles que vão se inscrever aqui no canal. E se você está inscrito aqui, é porque o Senhor te acrescentou aqui e eu quero louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigada pela confiança. Que Deus te abençoe, que a paz eterna te alcance, que a tua casa seja um celeiro de bênção, de paz e de alegria e que você não perca a certeza do que o Senhor tem para você, amém? Deus te abençoe, Senhor, muito obrigada pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia em nossas vidas. Nós, Senhor, não somos merecedores, mas, Senhor, definitivamente, Senhor, o teu sangue aspergido sobre nós nos purificou de todo pecado. A nossa consciência hoje está limpa, pura na tua presença, e eu quero, Senhor, louvar o teu nome santo por tudo que o Senhor tem feito. Me ajuda, Senhor, a santificar, me ajuda a renunciar, a buscar mais do Senhor, me ajuda, Senhor, a continuar nos teus pés, porque eu sou pecadora. Eu tenho consciência que eu sou pecadora, mas também tenho consciência que o Senhor me salvou pelo teu sangue na cruz. Por isso, Senhor, não me deixa abandonar a minha salvação e desistir, Senhor, da eternidade com o Senhor. E nem deixa os meus irmãos desistir, mas dá força a eles, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.